Olá, pessoal! Tudo bem? Boa noite. Doutora Roseli voltando para a gente continuar aí nossa live com a fonoaudióloga Daniele Bonfim. A gente estava com bastante problema de conexão, então a gente ainda tinha dois assuntos super importantes para continuar, então a gente terminou um pouquinho antes e vamos tentar agora de novo ver aí como é que tá essa conexão. Vou esperar ela entrar aqui também para a gente continuar. Então, para quem está entrando agora, a gente estava conversando com a fonoaudióloga da Lin, e a gente conversou no primeiro bloco sobre aleitamento, sobre a alteração da voz. A gente respondeu algumas perguntas, né, sobre por que as crianças ficam guardando comida na boca, alteração da mastigação, tá bom? E agora a gente vai entrar em dois pontos super importantes, né, Dani? A gente tá E voltando à conexão, vamos, dedos cruzados, pessoal. Dá tudo certo agora. Para a gente poder terminar essa live aí com dois assuntos super importantes, né? Primeiro, as funções orais, né? A abertura da boca, a mobilidade da língua, os procedimentos da odonto, né? Que a gente tem dificuldade de fazer por conta da própria abertura da boca reduzida, né? E aí depois o funcionamento dos órgãos fonoarticulatórios para higiene oral adequada. isso. Então, quando a gente pensa assim, né, em exercitar a abertura de boca, a gente pensa, poxa, mas vai abrir a boca para comer, se eu como só comida pastosa, né? Se eu tenho preferência por uma comida mais molinha, talvez nem precisasse ter uma abertura tão maior. E aí, a gente começa a pensar nessas questões de odonto, né? Então, a gente completa o trio. Como que a gente vai, né, pensar em fazer uma higiene adequada, então escovar os dentes, né, do jeito certo, ensinar a criança desde pequenininha, ou até mesmo fazer os procedimentos, né, que o dentista vai precisar fazer, então, de repente, mexer em alguma cárie, fazer alguma extração, se não tem essa abertura, né? Então, a gente vai pensando aí de novo que talvez se a gente começar a estimular essa abertura desde os pequenininhos, a gente tem um ganho, né, nessa abertura a longo prazo. E aí vai facilitar a alimentação, a higiene oral, né, diária, os procedimentos que forem necessários, né, e a musculatura no geral vai ficando, vai mantendo esse tônus. Tá. Isso é super importante porque, assim, o tratamento odontológico, ele é de suma importância para a pessoa com EB, principalmente quem tem EB distrófica, eles têm muita alteração de esmalte, muita propensão a cárie, e realmente a realização dos tratamentos dentários é uma super dificuldade, tirando o fato de ter uma mucosa sensível, você causar lesão ao toque, os pacientes não conseguem abrir a boca. Então fica É, difícil até para escovar o dente, aquele dente lá atrás, a pessoa não consegue abrir para escovar o dente. Então, assim, é importante realmente prevenir, porque depois que você tem essa microstomia, a boca fica pequenininha e grudadinha, assim, abrir cirurgicamente é praticamente impossível, porque você vai cortar para abrir, rodar um retalho e vai grudar novamente. Então, de sim. novo, assim, a prevenção é a melhor caminho. Teve uma pergunta aqui da Lelê, bem interessante, ó. Eu tenho uma dúvida. Não sei se já foi falado, não foi. Sobre o lábio superior ser grudado na gengiva. Uhum. Causa alteração na fala? A Alice nasceu assim e com as lesões tem ficado cada vez mais grudado. Mas percebo que os sons que ele emite são normais até agora. A Alice é bebê, assim. A Alice acho que não tem nem. Deve ter 6 meses, talvez. Aham. Acho que o fato do lábio superior estar grudado na gengiva é mais ou menos o mesmo processo da língua aí ficando, né, aderida, né, da gente pensando nessa anquiloglossia. Pode ser que esse processo cause alguma complicação, que isso dure um pouco mais, mas o que eu consigo pensar é que, assim, todos os sons da fala envolvem as nossas estruturas. Então, bochecha, lábio,
o dente, a língua, e aí cada som que a gente produz exige que tenha um atrito diferente entre essas estruturas. E aí eu acho que a gente até puxa um gancho para um tópico que é do desenvolvimento de fala de quem tem epidermólise bolhosa, né? Então, não existe nenhuma relação, né? Então, das crianças que a gente acompanha, a gente vê que não existe uma alteração específica de linguagem ou de aquisição, mas existe essa dificuldade um pouquinho maior de produzir o som da maneira certa. Então, geralmente a gente vê as crianças, e aí é quando lembram da fono, né? A gente vê as crianças que falam errado. Então, é trocar um som pelo outro. As crianças com epidermólise não costumam ter, podem ter, obviamente, no período de... mas não costumam ter tipo de alteração, né, a longo prazo. Porque o que altera essa distorção no som é a estrutura no outra completamente, né? Então, às vezes, o fato dela ter o lábio superior aderido na gengiva vai fazer com que ela tenha uma dificuldade maior em emitir alguns sons que exigem essa articulação maior. Sim. Mas assim, ela tem 7 meses, então a gente só vai conseguir ver qual fonema que ela vai ter mais dificuldade para articular com o tempo, ou tem alguma coisa que ela possa, por exemplo, fazer agora, estimular algum tipo de movimento para evitar que isso piore, por exemplo. Sim, né? Eu acho que o fato dela estimular é a mesma coisa da língua, da abertura da boca. O fato da gente. Uma pergunta disso também. A Ana perguntou Uhum. se ela tem alguma coisa para melhorar essa hipotonia, tá, da língua. Legal. A gente pensa em exercício como os exercícios que a gente já foram há muitos anos e tal. Mas eu acho que a única diferença, então, a única coisa que o profissional que vai atender, que vai direto, né, para essas crianças que têm essas alterações, que vai ter que levar em conta que esses exercícios não podem ter um atrito longo. Então, o que a gente costuma fazer? O exercício que eu passo para qualquer pessoa que chega no consultório e se queixa de hipotonia de língua, por exemplo, é um exercício que vai estimular e fortalecer a língua. Na criança com epidermólise, a gente pode pensar no mesmo exercício, talvez com uma frequência menor, repetições durante o dia mais vezes, para a gente evitar a formação de bolha. Então, assim, claro que cada um vai ter o seu exercício individualizado, mas tanto a hipotonia quanto a movimentação de língua, quanto a abertura de boca, dá para a gente trabalhar. A aderência do lábio na gengiva é um pouquinho mais difícil, porque se ela tiver também a aderida, ela não consegue nem fazer exercício de varredura, então de passar a língua entre o lábio e a gengiva, por exemplo, né? Então talvez a gente possa pensar em algum estímulo com massagem, né? De tentar fazer essa liberação, mas acho que também é legal a gente avaliar aí qual é a causa, né? Se houve uma aderência, houveram muitas lesões. Ou se já é realmente alguma coisa de nascença, algum recesso gengival mais curto. Não sei se isso é possível. Estou aqui conjecturando, Lelê, para imaginar. Isso. É, Sim. gente, só para falar de hipotonia de língua, a Ana perguntou. O Luca tem hipotonia de língua, tá bom? Foi o diagnóstico da fono dele, ele tem uma hipotonia. É tanto exercício para a língua. Gente, sério, eu não imaginava que existia tanto exercício para uma língua. Né? Mas toda sessão ela faz uns exercícios diferentes de língua para estimular a língua dele. Mas são muitos, Ana. Então é legal ter um acompanhamento, porque realmente ela vai ver que tipo de exercício se adapta. E é legal que são exercícios lúdicos. Então, assim, por exemplo, para o Lucas, são exercícios lúdicos que ela faz com ele durante a sessão. Então, assim, é bem mais tranquilo isso aí. Bem legal de ver aí como é que a gente, que mesmo médico, trabalha na área, trabalha com criança, eu realmente não imaginava que existia essa quantidade de exercício para hipotonia de língua.
Então, Ana, vê aí com uma fono, né? Se tiver dúvida, entre em contato com a Dani para tentar, de repente, E, orientar. Muitas fonos ficam com medo, Dani, de mexer. aham. E, assim, eu acho que a gente também tem que lidar com o outro lado do limite terapêutico, né? Então, eu tô falando aqui todos os ganhos que a gente pode ter, muito entusiasta, mas acho que a gente tem que ser responsável de pensar também que tem algumas alterações que a gente vai só minimizar o agravo, né? Que a gente não vai conseguir a mobilidade toda. Então, pode ser que a alteração de odontopediatra ou pediatra, então cirúrgica, pode ser que não seja, né, uma alteração que clinicamente a gente consiga resolver. Pensar dos dois lados, né? Então, é equipe multi para valer. Então, não necessariamente, vamos inserir uma fono na equipe que vai resolver todos os problemas. Acho que a gente começa que até então a gente não pensava. Mas acho que tem que ter esse cuidado também de avaliar aquilo que dá para a gente reabilitar e aquilo que não dá, né? Sim, a gente vai falar um pouquinho sobre essa da musculatura fonoarticulatória, mas a Ju antes pediu para a gente voltar para falar um pouquinho sobre aquilo ali. Só volta naquele tema tipo, não come carne, mas consegue comer bolacha. Por quê? A gente tem que pensar que a criança também tem um desenvolvimento cognitivo normal. Então, uma vez eu comi carne, engasguei, tenho medo de comer de novo. Mais uma vez eu comi salgadinho e aí eu tentei de novo e deu certo. Eu consigo comer o salgadinho. É óbvio que a criança vai recusar aquilo que ela não quer comer, né? Então, eu brinquei isso, né? Que a gente tem alguns pacientes que a gente percebe que, poxa, não consegue comer sólido, é super difícil. Mas aí consegue um outro alimento porque tem preferência por aquele outro alimento, né? Então, acho que é importante a gente avaliar se realmente é uma dificuldade. Então, realmente não consegue comer por conta das estruturas, pelo medo de causar uma lesão, né? Pelo medo de ter uma estenose esofágica, ou é porque não é um alimento habitual, e aí os pais tentaram introduzir e a criança sentiu que ganhou esse poder também, né? Isso é tão importante, porque eu vou entrar numa outra pergunta da Juliana de Carvalho. As crianças são tão espertas que elas conseguem manipular, né? Isso é muito claro. Com Então, certeza. assim, a criança tem EB, já tem muita lesão, né? Aquela mãe faz o curativo, aquela criança sente dor, aquela mãe às vezes se sente culpada por aquilo. Isso é um sentimento que algumas mães guardam, né? E aí na hora da comida, ela quer alívio, né? Ela não quer entrar num outro atrito. E a criança logo percebe, bom, eu engasguei aqui, senti um incômodo, a mãe já me liberou disso aqui, né? A bolachinha passou, vou na bolachinha. E isso, gente, é até subconsciente, assim, é uma forma mesmo, um instinto de sobrevivência da pessoa, né? Ela não tá fazendo de caso pensado porque é errado e ela quer fazer para prejudicar a mãe ou para deixar a mãe doida. Não, é porque é um instinto, né? É um instinto de sobrevivência. Ela percebeu tudo aquilo que tá à volta e ela, de repente, percebeu que comer a bolachinha é mais fácil e prazeroso, né? Então, Exato. o chocolate vai fácil, o Rodrigo falou. O chocolate vai mole, vai dar um brócolis, vai dar uma outra coisa. Exato. Não vai, entendeu? Engasga, né? Sente vontade de vomitar, não mastiga. Chocolate vai que é uma beleza. Mas isso é em todas as casas, com EB e sem EB. Isso não muda de casa para casa. A Juliana colocou isso. O medo de lesionar o esôfago acaba nos limitando na textura dos alimentos. Foi isso, assim. A mãe fica com receio de causar mais lesão, causa o banho, que já é um momento que é super obrigatório. A comida tenta achar uma saída. E a saída mais fácil, às vezes, é bater, é amassar, é não dar os pedaços. E aí ela pergunta, quando tentar sair do amassado para pedaços? Eu acho, isso inclusive foi
o tema da minha pesquisa do mestrado. Então, fiz a ocorrência da estenose, né? E os sintomas que tem alguma queixa para deglutição. Então, a gente conseguiu achar lá. Ai, travou logo no tema do mestrado dela. Na maioria dos casos em que é feita fazer dilatação esofágica, as primeiras manifestações são de alimentação. Não, travou a parte principal. Falou do seu mestrado. Vou falar. Tá. A gente pesquisou. Ai, gente, que agonia. Dani. Ai, peraí. Bom, vamos lá. Não, calma aí, que peninha não. A fono, a gente vai voltar. Vamos lá. Vamos falar do seu mestrado. A gente estava perguntando, a gente falou assim, quando tentar sair do amassado para pedaços? Caiu. A Dani saiu. Sim. A internet não deve estar muito boa. Vamos ver aqui se a gente consegue voltar. Então, gente, tá super. A Dani tá aqui de novo. Vamos chamar ela para ver se a gente consegue. Não, calma, Fê. A gente vai voltar. Voltamos. Então, vamos lá. Quando sair do amassado para pedaços? Sua tese de mestrado. E foi, se tem alguma relação e os sintomas de engasgo, a necessidade da dilatação quando faz esse diagnóstico da estenose. E aí, assim, a maior parte dos pacientes que tiveram esse diagnóstico da estenose esofágica, que precisaram desse procedimento da dilatação e tudo mais, começam a ter essas queixas de engasgar, de não conseguir, do alimento ficar parado na boca, né? Então, eu tento engolir e tenho a sensação de que tá parado. Pode ser que no momento que você vai introduzir a primeira vez, né, a segunda vez com a sua criança, você foi introduzir uma consciência e ela teve essas manifestações, talvez pelo quadro clínico, né? Então, talvez tenha uma bolha lá que está atrapalhando isso, mas não quer dizer que ela sempre vai ter. Então, a resposta, né, que eu daria para isso Gente, logo na resposta. Dani parou, cortou tudo. A resposta em vários que você momentos. daria. Parou nisso aí. Né? Eu acho que não é. Acho que a gente tenta de algumas formas, mas a gente não pode, porque uma tá vez cortando ela demais teve hoje, uma gente. dificuldade, né, para essa a sua deglutição, para essa resposta mastigação. A gente vai na resposta. Tá me ouvindo? Vamos ver se vai voltar. Calma aí, gente, que a gente não desiste nunca. Voltou. Cortou na parte mais importante mesmo. Não, mas a gente vai voltar. Então tá bom, calma. Juliana que perguntou. A resposta. Quando fazer isso aí? Você falou aí do problema, da introdução, que não necessariamente foi uma coisa que aconteceu na hora, tive uma lesão, e que não precisa parar. Vai tentar novamente. Né? Então, a sua resposta para essa pergunta de quando mudar dos amassados para pedaços. A internet tá ruim, né? A Ana. Tantas pessoas. A Dani saiu de novo.
Então, o Leandro falando aqui, porque na minha conexão pode ser. Eu tô no Wi-Fi. Já tirei do Wi-Fi, já coloquei no 3G, gente, no 4G. Já coloquei em tudo que é jeito aqui. Eu não tô achando uma boa conexão hoje. Tô no mesmo lugar de sempre. Voltamos. Estamos. Qualquer coisa a gente vai caindo e voltando, caindo e voltando. Você vai, eu vai, Não tem problema. A gente vai Tá, falando de a novo. resposta, A a resposta que eu resposta. daria para qual momento deve acontecer essa introdução é em vários momentos, né? Então não precisa Ah, excelente. ser uma vez, né? Eu não sei se vocês ouviram tudo, mas eu quis colocar que a relação, né, que pode ter, teve um engasgo, teve uma dificuldade no momento, não quer dizer que a criança não tem aquela habilidade ou que não pode desenvolver habilidade de mastigação, de deglutição. Pelo contrário, a gente vai dar um estímulo, né? Então pensa só, a primeira vez que a gente faz, é a minha primeira live. Nunca é fácil da primeira vez. Sempre tem uma dificuldade. Na hora de comer vai ser igual, né? Então, ofertou, né? A gente começa a introduzir os pedacinhos, né? Geralmente quando a criança está começando a desenvolver ali, né? Um pouquinho antes de um ano, ali entre 8 meses e um ano, que a criança, né, já vai estar com uma estrutura oral um pouquinho mais desenvolvida. A gente começa a ofertar, mas bem, naquele momento, não quer dizer que ela não vai comer pedaço, né? Quer dizer que Sensacional. ela precisa de suporte. Então, assim, essa foi a melhor resposta. Porque, assim, não tem um momento, né? É, são vários momentos. Da primeira vez não deu certo, não significa que das outras todas não vai dar. Então, assim, é uma persistência, né? Insistência, persistência da família, né? E é muito importante ter um acompanhamento de uma fono, né? Até para poder avaliar se tem alguma alteração de hipotonia, de hipotonia de musculatura, de língua, que possa auxiliar, que possa estar criando uma dificuldade a mais desse processo, né? E que possa melhorar, né? O segredo é ter paciência, sempre. É isso. Paciência sempre. Sim. Legal, entraram Tem mais várias alguma pessoas aqui. pergunta? Vamos lá. Não, de pergunta não. Várias pessoas entraram te elogiando. Eu acho que tem uma galera da Fono aqui te elogiando. Tem até uma professora aqui, professora Tamires, que a Ju falou aí da professora E Tamires, que tá aqui. Não, então, a gente vai voltar para falar, para finalizar com o trio da importância. A gente falou um pouquinho da abertura, mas eu queria que você falasse mais um pouquinho. A gente falou que a Nutri e a Fono aí são uma dupla super importante. Desculpa, Fê. Não imagina como eu não vou responder a pergunta da Fê, gente. A primeira dama da Débora. Vou responder, Fê. Elas têm uma pergunta. O seguinte, tem algum problema ou chance de complicação, alguma estenose, uma criança que foi entubada, isso vai ter um problema? Vai gerar algum problema para ela? 3 vezes, no caso. a intubação orotraqueal, ela pode causar uma alteração em qualquer pessoa, desde criança até adulto, idoso, qualquer pessoa que seja entubada. A gente já tem vários estudos aí dentro da área da fono que mostram que isso pode causar uma dificuldade ali depois na biomecânica da deglutição. Quando a gente fala de uma intubação na epidermólise, a gente pensa que além dos efeitos, que na verdade o risco pode estar na extubação, né? Então, dependendo de como essa pessoa foi estubada, pode causar uma lesão. E aí pensa, a movimentação fisiológica, né, é que tenha fechamento de prega vocal, elevação de laringe para ter a deglutição completa. E aí no período que ela está entubada, dependendo de quanto tempo ficou em movimentação natural, né, que a gente faz sem pensar que é involuntária, pode começar a ficar comprometida. A gente tem um estudo em pessoas adultas, né? Então, dentro da fono, com diversas patologias, a gente tem que, a partir de
24 horas de intubação, pode acontecer algum tipo de alteração relacionada aí com uma disfagia. Para crianças com epidermólise, isso eu acredito que a incidência seja muito maior, porque a formação de bolhas pode acontecer, né? A gente sabe que acontece bolha em mucosa, a gente sabe que a parte interna também, quando em atrito com outra estrutura, principalmente rígida, pode causar uma lesão. Então, a intubação pode aumentar a disfagia, porque assim, muitas crianças já têm uma disfagia por conta mesmo de motilidade, né? Acaba que a intubação pode piorar. Pode. Na verdade, a disfagia vem como um sintoma, né? Então, o que pode acontecer ela se tornar disfágica para outras consistências ou para outros volumes, né? Que de repente não era antes. Então, se a gente pensar uma pessoa que tem um refluxo, né? Um refluxo gastroesofágico, é uma pessoa que se ingere algumas consistências, pode perceber piora, ou que engasga com mais facilidade, né? Quando a gente tem o refluxo com outra patologia ou com uma intubação, a gente sabe que pode acontecer uma piora, né? Então, como você diz, né? Esse sintoma piora, aumenta um pouco mais as ocorrências. Não passa a ser só naquela consistência ou naquela situação, né? Passa a ser mais frequente. A Fê perguntou aqui, e a fono pode ajudar? Até eu vou responder essa, Fê, porque essa é fácil. Sim. Essa eu respondo porque essa é fácil. Você não prestou atenção na live no começo que eu falei que da internação da Lívia, como mudou. A Lívia tinha uma disfagia severa, assim, muita disfagia à água. Disfagia à água é muito grave, é muito difícil, porque se você não tomar água líquida rala, o que você vai tomar? Né? Então, assim, a gente conseguiu melhorar bastante, mudando, achando o bico, espessando com espessante. A gente testou espessantes, até que achou espessantes sem sabor, né, que podia associar na água, e por aí foi. Então, sim, que profissional poderia avaliar? A fonoaudióloga. Tá bom? Essa é a profissional que vai ajudar nessa parte. E aí, a gente então volta agora para falar do nosso trio. Fono, Nutri e o dentista que apareceu aí. As pessoas lembram de ir ao dentista, né? Levar para EB. Tem que levar no dentista, tem que levar no dentista, tem que levar no dentista. Mas aí chega no dentista, não consegue fazer nada. Porque aí vai precisar dessa abertura, né? Assim como a parte nutricional. Existem exercícios assim que as pessoas podem fazer em casa, Dani? Porque assim, a gente aqui vão ter pessoas que vão conseguir ir para fono e tem pessoas que não vão conseguir ir para fono. A gente sabe que, infelizmente, essas especialidades, elas acabam tendo um número reduzido de profissionais, né, que querem abraçar certas causas, né? Então, muitos vão ter dificuldade de ir. Tem alguma coisa que eles possam fazer, assim, se a gente pode sugerir e orientar, né? Para que isso possa melhorar, ajudar pelo menos a não ter uma piora? A gente não tem nenhum tipo de protocolo de exercício ainda, né? Então, eu tomo muito esse cuidado de não generalizar e falar, olha, estrala a língua 5 vezes que vai resolver o problema. Não vai, né? Mas a gente percebe que, por exemplo, para abertura de boca, o que tem estimulado, então o que a gente orienta, né? No ambulatório, principalmente epidermólise simples, né? Ou que ainda está ali fechado o diagnóstico. A gente orienta a tentar fazer a abertura mesmo. Então, seja com um estímulo, então, de fazer a abertura máxima e restringir. Geralmente, quando a gente está com a fono, a gente consegue medir essa abertura máxima e ver se ela está se mantendo, se está diminuindo, como que está. Em casa, não precisa fazer isso, né? Acho que não precisa ter esse controle, mas é legal que consiga estimular. Seja com uma espátula, com canudos, com pirulito, com... Aí o dentista vai ficar bravo, né? Então, vamos tomar cuidado. Mas, assim, o ideal é que tenha esse estímulo com frequência, que não seja uma coisa assim, abre a boca pra ver como que tá.
e aí no outro dia eu vejo de novo. Então, que faça o exercício de abrir e fechar a boca mesmo. Talvez tentar associar isso com o lúdico na hora de escovar o dente, né? Então, poxa, vai ter que fazer higiene oral naquela hora. Então, vamos fazer o exercício de abrir e fechar a boca, né? O exercício do jacaré, de abrir o montante, fechar, né? Então, ir fazendo essas associações para a própria criança espontaneamente ir fazendo. Não necessariamente sendo o momento da terapia de fazer exercício e tal, sabe? Então, tentar manter esse hábito. Assim como para um respirador oral, a gente tenta orientar, né, de voltar a respirar pelo nariz para fazer o fluxo fisiológico. Nesse caso, para manter a abertura, a gente vai estimular a abertura e fechamento, para ver essa mudança, né, da abertura e do fechar. A Ana fez uma pergunta super importante. É importante fazer o exame da deglutição? Ana, isso é uma pergunta e é uma dúvida que surge em qualquer lugar que a gente vai conversar sobre disfagia, né? Porque aí todo mundo pensa assim, poxa, mas se tem um teste, tem um exame para detectar se tem disfagia ou não, para que precisa da fono para avaliar, né? Eu respondo para você, só é importante fazer o exame da deglutição, né? Seja, a gente tem mais de um exame, mas é importante fazer algum deles quando a gente tem dúvida. Quando é um caso muito claro que tem disfagia ou que não tem disfagia, não precisa do exame, né? Então, às vezes, o próprio médico pode pensar assim, mas vamos fazer para confirmar, vamos fazer para ter certeza. A gente tem o padrão ouro, que é o videodeglutograma, que é o exame, que é aquele que ingere um pouquinho de base, ciências com base, uma no raio-x, né? A gente sabe que esse é o exame, com certeza a gente pode falar que a pessoa está broncoaspirando ou não, mas na avaliação clínica, realmente vai ficar claro para a gente, né? Então, só é importante fazer naqueles casos em que a gente sabe, né? Às vezes, o que a gente usa, ver se essa pessoa consegue manter o padrão respiratório dela enquanto está deglutindo, se tem alguma outra alteração, né? Então, sudorese, o próprio engasgo, alterações que estão junto, de repente é uma pessoa que já tem uma alteração respiratória de base, e aí não piora, e a gente não consegue. Se é uma pessoa que já tem aquela secreção, já tem, né, várias alterações, e a gente na avaliação clínica não consegue identificar se melhora ou piora, a gente encaminha para o exame. O exame acaba dando uma luz pra gente nesses pontos. Mas não é indicado para todo mundo. Até porque você pensa, né? Colocar uma criança para ingerir o bário e submeter ela ao raio-x sem necessidade, não é legal. Então, a gente pode pedir o exame, mas em alguns casos, quando for realmente necessário. Então, o importante primeiro é passar pela avaliação de um especialista e aí depois o especialista indicar o exame. Acho que nunca o inverso. As pessoas gostam muito de, assim, não tô falando que é o caso da Ana, tá, Ana? Mas as pessoas gostam muito de fazer muitos exames, e aí chegar com vários exames. E às vezes é um bom exame físico, tudo certinho, você consegue fechar, ter um bom diagnóstico, né? E conseguir instituir um bom plano terapêutico, né? Eu acho que é por aí. Aqui, a fonoaudiologia. Estava aqui, Dani, estava com saudade de te escutar. Você desde a faculdade brilhando. Parabéns pela live, por tanto conhecimento. Várias pessoas colocaram vários coraçõezinhos. Pra gente tá sendo incrível também, pra mim. De novo, assim, eu aprendo demais no Debra Talks. Quando a gente estava conversando antes, né, Dani? Gente, eu nunca vi a Dani na vida, tá? A primeira vez foi hoje. Tá cheio de emoção, né, Dani? E aí, assim, a gente conversando, e a gente deixou a caixinha de pergunta e não teve tanta interação. Aí eu falei com a Dani, falei, Dani, eu acho que as pessoas nem sabem por onde começar. Porque quando você fala assim, em temas tipo estenose de esôfago, todo mundo quer saber. Atendimento a recém-nascido, as pessoas já sabem. Mão, as pessoas querem. Ferida, as pessoas também querem. Mas aí quando você fala, fono. Gente, até para falar fonoaudiologia, as pessoas às vezes falam errado, né, Dani? Então,
É. É super importante trazer esse conhecimento, trazer assim a Dani para passar para a gente esse conhecimento da importância, de novo, da equipe multi, né? A gente fala do médico, do cirurgião, da física, da dermatologia, da pediatra, nanã, da físio, e não fala da fono. Né? E aí a fono vai estar envolvida de novo, lembrando, no aleitamento, na fala, né? Na introdução de consistências, na alteração do aparelho fonomastigatório, articulatório. São fonoarticulatórios. Funções orais. Então, assim, tudo isso. A fono tem esse papel, Dani, de avaliar essa estrutura oral, de mastigação. E fala pra gente um pouquinho, só para deixar bem claro para as pessoas não terem essa dúvida e entenderem, assim, realmente a importância disso aí. A gente tem dois caminhos aí, né? Então, a gente vai pensar em avaliar, porque eu fico com essa preocupação. Às vezes a gente vai avaliar a abertura da boca. Então, a gente vai avaliar quantos milímetros tem de abertura de boca e se isso está dentro do que a gente espera ou não. Mas para que serve, né? Para que serve do que a gente espera, não é? Então, assim, eu entendo que a gente pode avaliar isso, né? A gente precisa avaliar, mas sempre com o objetivo ou de tentar prevenir uma piora. Então, a gente vê lá que a estrutura está comprometida e a gente precisa intervir com algum exercício, com algum tipo de terapia. Então, laser terapia, alguma estimulação, né? Para isso. Ou a gente vai identificar que o comprometimento dessa estrutura pode estar causando um risco. Então, não necessariamente, se eu não fizer nada, se eu não fizer nada, vai manter aquilo e piorar a estrutura. Pode ser que isso cause outras alterações mais graves, como a estenose, como as alterações, né, o risco de broncoaspiração, a disfagia. Então, eu vejo que tem esses dois caminhos. A importância da fonoavaliar não só para prevenir um H, né? Não só para manter função, mas talvez para evitar um risco, né, de algum comprometimento mais grave. Né? Uma vez, logo que eu comecei, a doutora Silvia, que é a coordenadora do ambulatório, conversou comigo e falou assim: poxa, como a gente não pensou nisso antes, né? Fono, a gente precisa da fono, porque como que eu vou levar um adulto se ele precisar, se ele não abre a boca? Eu falei, olha só, uma coisa que pra gente tava lá longe, né? A gente quer que a criança coma, nem tava pensando no adulto. Intubação. Poxa, se eu precisar entubar, ou se o adulto que não consegue se alimentar pela boca, eu vou fazer uma gastrostomia com risco de cicatrização, sabe? Então, eu acho que a gente tem que se preocupar com essas variáveis, né? De repente, é uma coisa tão pequenininha que a gente mexe agora, que a gente tem um ganho a longo prazo, né? Sim. Acaba se tornando um estímulo. Sim. Aqui, as pessoas agradecendo, a Fê, brilharam mais uma vez. A Juliane colocou aqui, ó, maravilhosa, Dani, obrigada por ser tão humana. O Leandro, que é o presidente, né? Muito bom, Daniele, conteúdo super aplicado ao dia a dia. E a forma que ela passa o conhecimento facilita muito o entendimento. E a Tamires, né, tenho muito orgulho das escolhas profissionais da Dani, que me trouxe um pouco de conhecimento sobre EB e assim pude me conectar ainda mais com a Ju. Obrigado pelas informações. Tia Sônia, foi muito bom. Live mega importante pela Juliana. Tia Sônia sempre aprende. Tia Sônia, gente, virou habituê. Tia Sônia já é especialista em EB. Sabe tudo. Demais. A Fê aqui, Juliana emocionada, professora Tamires. A Fê, as nossas terças-feiras estão sendo de puro aprendizado. Muito legal, Fê. A gente tem aqui, Dani, assim, pessoas que entram sempre ao vivo, assim. São fãs de carteirinha, assim, do Debra Talks. É muito legal porque elas interagem muito e trazem muitas dúvidas bem do dia a dia, né? Porque são mães de EB, então elas têm dúvidas do dia a dia e às vezes elas não têm a oportunidade de conversar
com um especialista, com alguém que tem mais experiência e tirar alguns medos, quebrar algumas barreiras, né? Tirar alguns preconceitos, né? Então isso é bem legal. Isabela botou aqui. Isabela líquido, uma maravilha. Aqui. A Isabela para líquido é uma maravilha, mas comer não consegue engolir nada. Então, a gente Olha, faz dieta sólidos, né? Aí tem que realmente avaliar se ela consegue até quebrar o alimento, né? De novo, a digestão começa na boca. Se a pessoa não consegue quebrar o alimento, né? Não tem todo aquele movimento da língua, do dente, quebrar para poder engolir. Ninguém consegue engolir um pedaço inteiro, né? Todo mundo vai engasgar. Então, assim, da importância do aparelho e da com fono. certeza. O que mais? A Febra Raras, a Ju chegou atrasada, a Juliana Carvalho chegou atrasada, mas vai assistir depois. Isso mesmo, assiste, porque tá muito legal. A Ana Luísa, obrigada por ler minhas perguntas. Sempre, eu acho que nosso papel aqui, eu falei com a Dani. Dani, você não se preocupe em ler perguntas. Assim, minha função aqui é ler essas perguntas, é moderar e passar para você aí não quebrar o seu raciocínio. E são perguntas que são super pertinentes com o dia a dia, né? Então, eu adoro. Ana, principalmente as suas perguntas foram muito importantes. Super, super pertinentes e importantes. Dani, a gente está caminhando aqui para o fim. A gente já tem mais de uma hora de bate-papo, gente. É porque dessa vez a gente encerrou, voltou, teve os contratempos na internet. Mas, antes de encerrar, assim, eu queria te agradecer, Dani. Primeiro, prazer, né? A gente nunca se viu ao vivo, aqui está se conhecendo virtualmente. É super legal ter aprendido isso com você aqui sobre a fono, né? Para mim, eu estou sempre quebrando barreiras, né? A fono hoje é uma presença na minha vida para o meu filho. Meu filho, então, faz acompanhamento fonoaudiólogo, né? Semanal. Tem exercícios de casa, enfim. Então a gente tem isso e é muito legal passar para as pessoas que não é só assim seu filho que tem problema e porque tem EB, né? Isso acontece com qualquer um. Pode ter EB simples, pode ter nascido prematuro, pode não ter introduzido alimentos da forma correta, as consistências, a pessoa não desenvolveu o aparelho, né? Tem hipotonia de língua. Então, são vários problemas que podem acontecer e o profissional que vai te ajudar nisso aí é o fonoaudiólogo. Você tem mais uma pergunta? Ah, não, a Isabela botou. Como é difícil alimentar essas crianças. Mas, de novo, gente, é difícil? É difícil. Mas é difícil para todo mundo. Depois eu conto para vocês a minha saga na introdução alimentar. Foi uma saga, entendeu? E o Luca não tinha problema nenhum. Então, assim, é difícil mesmo. E a gente precisa voltar, assim, não só para o problema, eu acho, assim, tentar buscar outras soluções, né? Outras formas. A mãe até, às vezes, ficar um pouco mais calma, procurar a ajuda de um profissional para te ajudar, porque é difícil mesmo, né? Então, eu acho que é isso. E queria que a Dani encerrasse com uma mensagem falando assim, acho que a gente conseguiu colocar bem claro assim da importância da fono nessa equipe multi, né? Tão importante. E é importante para a nutrição, é importante para o dentista, então é super importante. E você encerrasse aí o nosso Debra Talks com uma mensagem. Tá. Eu quero agradecer muito, foi um prazer enorme, né? Que bom que a gente se conheceu. Que bom que a gente pôde bater esse papo, né? A fono tá super recém-chegada, né? Eu acho que todas as outras especialidades foram descobrindo aí como proporcionar essa melhora na qualidade de vida das pessoas que têm epidermólise. E a gente está descobrindo ainda, né? Então, queria muito ter respostas mais objetivas em relação a alguns procedimentos, a alguns tópicos, né? Queria muito que a gente já tivesse avançado nesse tanto. Mas o meu objetivo é exatamente esse, né? É que daqui a um tempo a gente consiga ter protocolos, a gente consiga
ter parâmetros, né, para saber como estimular na verdade, tudo isso é para proporcionar qualidade de vida, né? É aquilo que eu falei. Parâmetro, caber, ser dentro do modelinho que a gente espera, não serve de nada se não faz aquela pessoa e aquela família, né? Então, eu acho que esse tem que ser o nosso objetivo enquanto terapeuta, né? Então, quando a gente pensa em reabilitar alguém, a gente pensa em qualidade de vida para aquela pessoa, não caber naquilo que a gente considera ideal, né? Então, eu aprendo demais com as borboletas, né? Eu acho que não fui eu que escolhi seguir epidermólise bolhosa, foi a B que me escolheu. É sempre assim. Esse é o caminho. Então, é isso, assim, eu espero que a gente consiga mais e mais juntar fonos que se interessem por isso, para a gente pesquisar isso, né? Para a gente tentar tornar isso uma prática e para todos os locais conseguirem entender o quanto é importante fazer esse estímulo desde cedo, né? E ter essas opções e não ser uma coisa que não tem remédio, não tem como ajustar a consistência, não tem como mamar no peito. Eu acho que é persistência, como a gente disse aqui, né? A gente precisa de uma rede de apoio, que a gente está criar e que vocês já têm uma prática nisso, né? Eu acho que a própria Débora, as equipes que atuam com epidermólise pelo Brasil aí, estão botando isso em prática. E a gente tentar organizar isso para espalhar pelo mundo, né? Sim. Deixar de ser relatos de casos espalhados e a gente ter um científico, a gente ter um norte aí para a gente seguir e divulgar a nossa atuação. Adorei seu encerramento, principalmente quando você fala que a gente não precisa se encaixar numa caixinha, né? Isso aí é super importante. Às vezes a gente fica, as mães ficam tentando fazer isso e na verdade o que a gente quer é melhorar a qualidade de vida e da forma que for possível. Isso é muito importante. Só para encerrar com duas mensagens. A Inari Sama, Dani, dá para ver de longe o ser humano e profissional maravilhosa que você é. Parabéns pelo trabalho. Mara Lima, parabéns, Dani. Tia Sônia, estou amando. O que mais? Tá, a Ju. Estou muito feliz, pois as mães não conhecem como a fono ajuda e a fono, em geral, não conhece EB. E o nosso papel do Debra Talks é isso aí mesmo. É quebrar isso aí. É quebrar esses preconceitos, é trazer para perto, é mostrar que tem gente que está fazendo, tem gente que está estudando, tem gente que quer estudar isso, né? Mostrar um caminho, aproximar aí quem quer saber mais sobre fono com a Daniele, que quer ensinar mais sobre isso, que quer aprender, trocar experiências, né? Isso aí é assim que a gente cresce. E agradecer por você ter batido esse papo longo com a gente aqui na terça-feira, nessa gritaria. Hoje aqui em casa foi uma loucura, mas deu certo. E mesmo com a habilidade, internet que caiu, se ficou alguma dúvida, se alguém quiser me escrever, pode mandar mensagem aqui pelo Instagram mesmo, estou à disposição. Sim, o Instagram dela é Daniele, quando estava marcado, eu vou marcar ela novamente, tá bom? É Daniele Bonfim. Normalmente fica marcado no IGTV mesmo, o nome dela. Aí vocês podem mandar um direct para ela, ou então, se quiserem mandar para a Débora e a gente repassa, também pode. Dani, muito obrigada. Que você continue aí trilhando esse caminho, inspirando outras fonos a seguirem esse caminho, porque certamente agora a gente vai precisar de mais, porque várias famílias vão querer, né? Tomara. E não vão ter que ter mais, capacitar mais pessoas para poderem então atender aí esses. A gente espera ter cerca de 1.600 pessoas com EB no Brasil, né? Então, assim, tomara que todas elas tenham a oportunidade, né, de assistir essa live e, se precisar, de procurar ajuda. Tá bom? Isso aí mesmo. Dani, muito obrigada. Obrigada.
Gente. Boa noite para todo mundo. Essa semana tem Debra Talks Comunidade, que a gente estava um tempo sem fazer. Vai ter algumas surpresas, tá bom? Então não deixem de acompanhar as redes sociais da Debra para saber. E quem não viu todo esse episódio do Debra Talks, tem parte 1 e parte 2. Assistam, tá bom? Um beijo, Dani. Obrigada. Tchau, beijo.